Eu li na sua biografia que você se formou na faculdade quando tinha 17 anos. E você estudou física também. Mas você é um líder espiritual muito talentoso. Então, estou curioso, o que é que você aprendeu da física e da espiritualidade sobre a morte? E o que acontece quando morremos? Isso é algo que eu tenho muita curiosidade. Já ouvi muitas respostas diferentes, mas eu quero saber sobre sua experiência e sabedoria. O que é que acontece quando morremos? Com a física, nós sabemos que a matéria e a energia são interconectáveis e você não pode destruí-las, certo? Portanto, nosso espírito não é nada além de energia. Portanto, é apenas a separação do corpo e do espírito. Ele continua. A energia continua. Eu diria que é como um pequeno sono, você sabe? Quando você vai para todas as noites, quando cai no travesseiro e depois se apaga por várias horas, você não sabe onde está. E você acorda da mesma forma, mas com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de consciência, mais consciente. A morte, então, é uma separação do corpo físico. E isso parece ser tão doloroso quando você ainda não teve essa experiência. Mas as pessoas que tiveram experiências de quase morte, você deve ter ouvido falar delas, dizem ser algo agradável. Da mesma forma, na meditação, quando entra em meditação profunda, você pode perceber uma meditação profunda, você percebe que há diferença. E não é tão doloroso ou feio como a maioria das pessoas pensa. Certo. E você acha que a gente tem que temer ou ficar animados com a morte? Nenhum nem outro, apenas aceite. É, aceitar, né? Eu não sei se isso é 100% verdade ou não, mas eu ouvi dizer que o país de Butão é considerado um dos países mais felizes do mundo. Não tenho certeza se é 100% verdade ou não, e eu ouvi dizer que uma das suas práticas ou filosofias é pensar na morte várias vezes por dia. Não sei se são 3 ou 5, mas eu não sei se o país inteiro faz isso ou se é uma prática de algumas pessoas. Por que seria valioso pensar sobre a morte várias vezes ao dia ou ao longo da semana? Você não precisa pensar várias vezes, mas de tempos em tempos, nos lembrando que estamos em uma sala de embarque, meu caro, iremos sair daqui em algum momento e a vida é temporária, sabe? É um pequeno milagre. Quando essa ideia surge em nossa mente, o que acontece é que aquelas coisas desnecessárias com as quais nos envolvemos simplesmente desaparecem, elas somem. Então, mais propósito começa a surgir em nossa vida e pensamos, ei, peraí, espere um minuto, o que eu quero? Sabe, isso é realmente o que eu quero? Essas perguntas surgem dentro de você, porque sabemos que a vida é curta e nós queremos aproveitar o máximo dela. Houve algum momento na sua vida em que você não sabia o que queria ou por que queria algo? Não, desde que eu era criança, eu sempre tive uma ideia do que ia acontecer. Há muitas pessoas no mundo que parecem estar lutando para descobrir sua missão, propósito, o que desejam. Elas estão dispersas ou simplesmente não têm certeza de que direção seguir. E parece que você não teve isso, Não, né? eu não tive esse problema. Então, para as pessoas que têm esse problema, como é que elas podem começar a descobrir pelo menos o próximo passo em direção a algum Mas a lugar? confusão é muito boa. É Elas boa. devem sentir que têm sorte por terem essa confusão. Por quê? Toda a confusão indica que você está crescendo, você não está satisfeito com o que é, você não está contente, mas está procurando por algo mais. E a confusão é aquele estado entre dois passos de progresso na vida. Então, se você está confuso, saiba que é uma fase passageira e algo do passado que você está pronto para deixar ir. E Interessante. você procura por algo diferente no futuro. Então parece que você não estava realmente confuso porque sabia o que queria criar, sabia qual era a direção e tem seguido nessa jornada por muito Sim, tempo. outro aspecto dentro de nós é o poder intuitivo.
Poder intuitivo. Se nos conectarmos com a nossa intuição, então não haverá mais tanta confusão. Uhum. Além da meditação, porque eu estou assumindo que isso é uma parte importante, como é que a gente pode acessar nosso poder intuitivo de uma forma mais poderosa? Viva o momento presente, Uhum. mantenha sua mente mais focada no aqui e agora, aproveite a natureza e também deixe de lado por um tempo essa sua mente agitada que diz: tenho tantas coisas para fazer, quero fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Diga: ok, eu não vou fazer nada agora. Que tal não fazer nada por alguns momentos? Tire essa capa que você usa o tempo todo. Isso lhe dá uma abertura para o espaço que você realmente busca. E lá você encontra a resposta. O relaxamento profundo, o descanso profundo, é algo muito essencial. É verdade. Quer dizer, você é um líder mundial que ajuda muitas pessoas a aliviarem o estresse, a ansiedade, a resolverem problemas enormes no mundo para as pessoas, países, governos e empresas. Como você cria tempo e espaço para si, para descansar, estar presente, quando cada vez mais você é exigido por pessoas precisando dos seus serviços? Uma coisa que sei é que qualquer demanda que seja colocada em mim, eu tenho essa energia e capacidade para isso. Você tem energia e capacidade para Eu fazer acredito isso. nisso. Senão não seria colocado sobre Sim. você. É. Do contrário, a natureza não colocaria essas situações diante de mim. Então eu não me preocupo. Em segundo lugar, também não me preocupo com o resultado. O resultado. Se você está preocupado com o resultado, é aí que a sua energia se esgota. E quando você está confiante, o resultado será o melhor. E assim acontece. É. Com o que se preocupa, então? Nada. Se tiver que se preocupar, eu diria que seja com coisas grandes. Se preocupe com o planeta, se preocupe com o meio ambiente, com a violência no mundo. Essas são preocupações grandes que valem a pena. E quando nós pensamos nesses termos, isto nos dá muita energia, nos motiva, assim como você motiva as pessoas a fazerem coisas. É um fator de automotivação quando você vê o mundo com uma perspectiva ampla. Isso motiva mais quando você se concentra em desafios maiores no mundo, em vez de se concentrar em si. O que é que acontece quando a gente foca nas nossas necessidades, objetivos, e não em apoiar outras pessoas também? Bom, você não percebe seu potencial completo. Se você está apenas pensando em si mesmo, nas pequenas coisas que precisa, de qualquer maneira que você possa alcançar, de qualquer maneira que possa fazer, você terá o que está focando. Mas isso não pode lhe proporcionar a satisfação que você obtém ao compartilhar com todos, com o mundo inteiro. E agora existe uma fórmula para ficar deprimido. É só pensar apenas em si mesmo. E quanto a mim, e quanto a mim, e quanto a mim, sabe? Vai ficar deprimido. E hoje, em nosso mundo, este é o maior desafio. As pessoas que estão pensando apenas em si mesmas estão mais deprimidas do que aquelas que estão focadas em alguma atividade social. É muito difícil ficar deprimido quando você está servindo outras pessoas, né? Quando você está ajudando, está dando, quando você está ouvindo pessoas, é muito difícil. Sim, isso não acontece nesse caso. É, não acontece. Houve algum momento em que duvidou de si mesmo? A dúvida é apenas uma baixa prana. Prana é energia, eu diria. Baixa prana. Baixa prana. O que é prana? Prana é a força vital. Quando sua força vital está baixa, então você duvida. Duvida de si mesmo, duvida dos outros, duvida de todo mundo.
a melhor maneira de fazer algum exercício de respiração naquele momento. E então você deixa aquela mente de dúvida. E outra coisa que também devemos entender é o próprio mecanismo da dúvida. Repete, por favor. Devemos entender do que se trata a dúvida. O que é? Pois é. Sempre se trata de algo positivo. Já pensou nisso? Me dá um exemplo. Alguém duvida da honestidade de alguém, mas você não duvida da desonestidade de alguém. Certo. Veja, você ouve de alguém que fulano é desonesto. Você não diz, certo? Certo. Da mesma forma, quando alguém lhe diz eu te amo muito, você pergunta, sério? Duvidamos do amor, nunca duvidamos do ódio. Se alguém diz eu tô bravo com você, você nunca diz, sério? Entende? Temos dúvidas dessas qualidades maravilhosas que temos e assim duvidamos delas também. Duvidamos da honestidade de uma pessoa, duvidamos da nossa própria felicidade. Se alguém pergunta, está feliz? Você diz, não tenho certeza. Mas você tem tanta certeza da sua tristeza? Ninguém nunca diz, não tenho certeza se estou deprimido. Você confia na sua depressão. Sim, você tem confiança. Você tá certo. Você tem tanta certeza de suas negatividades, mas não tem tanta certeza do positivo. E por quê? Porque é assim. É da natureza humana. É assim que é, então, quando entendermos isso, temos uma perspectiva diferente das dúvidas. Nós devemos entendê-las. E as técnicas de respiração ajudam de uma maneira significativa. Elas afastam a dúvida de si mesmo. Elas despertam em você a capacidade intuitiva de confiar nos outros. E então você confia em um poder maior, no seu eu superior? Uhum. Quer dizer, você já duvidou de si mesmo quando foi chamado para ajudar problemas maiores e pessoas muito importantes no mundo que vêm até você e dizem, por favor, nos dê as respostas, eles esperam que você dê respostas. Você já ficou inseguro das suas habilidades ou dessas coisas? Isso nunca acontece. Nunca? Nunca, jamais aconteceu. Porque eu sei que alguém está me pedindo algo e a natureza já me deu essas coisas. É por isso que estão pedindo. Veja, ninguém vai chegar até você para tratar alguém se você não for um médico. Eles veem que você tem alguma habilidade, é por isso que vão. E então, você dá suas ideias, você dá sua mente, você dá seus pensamentos para isso, você dá 100%. Certo. Parece que há muitas pessoas no mundo que duvidam das suas habilidades, duvidam de suas capacidades, habilidades, talentos, e se sentem inseguras sobre o que são capazes de criar, de realizar ou de alcançar seus sonhos ou objetivos. Por que você acha que as pessoas duvidam disso? Você está tão consciente da sua própria imagem. O que acontecerá se eu falhar? O medo do fracasso cria dúvida em si mesmo, mas quando você encara a vida em sua totalidade, a vida com todos os seus altos e baixos, e não se preocupa, quer dizer, não se preocupa se ocorrer um fracasso, eu digo, não tem problema. Você fez o seu melhor. Imagine uma corrida, se você ficar preocupado, vou perder a corrida, você não será capaz de correr. Certo? Então faça o seu melhor, dê o seu 100%, mesmo que não funcione. E qual foi o maior desafio que você teve que superar até agora, na sua vida adulta? Preconceito. Preconceito. Preconceito, as pessoas têm muitos tipos de preconceito. Em relação à raça, religião, cultura, idioma, gênero. E isso é o que eu acredito ser um obstáculo para nossa sociedade em todo o mundo. Em todos os países existem preconceitos. Todos os tipos de preconceitos. Pessoas que pensam que sabem, mas não sabem que há mudanças de paradigma e coisas continuam acontecendo de maneira diferente.
Isso foi o que tivemos que enfrentar no início. Quando eu falava sobre meditação, yoga, respiração, há 40 anos, as pessoas pensavam que eu era... Era louco, é. Sim, não era para pessoas normais, era um pouco estranho. Não era para pessoas normais, comuns. Público geral, Público as geral. massas, é. E agora yoga e meditação estão em todos Em os todo lugares. Não dá lugar. pra andar na rua em Los Angeles sem ver uma academia de yoga. Sim. Esse tipo de preconceito, quando vemos esse tipo de preconceito em relação ao gênero, o que vemos no Afeganistão ou em países do Golfo contra as mulheres, e na África, quero dizer, é doloroso, sabe? É muito doloroso. Acho que todos devem ser tratados igualmente. A justiça tem que prevalecer. Como você lidou com preconceito ao longo da vida? Com paciência e perseverança, e não deixando que isso o preocupe demais. Sabe, você vê o preconceito, mas não dá muita atenção para ele. Você simplesmente segue em frente e ele se resolve sozinho. É bonito. Você sente que é mais difícil agora? Você enfrenta mais preconceito agora ou há 40 anos, quando estava começando isso? No início havia mais. Sim. Mas por que acha que agora é menos? Acredito que as pessoas estão expostas a uma ampla variedade de informações. A internet e a mídia desempenharam um bom papel. Pessoas como você fizeram grandes coisas e trouxeram mais conscientização para os verdadeiros valores, os valores da vida. E isso teve um impacto. E os jovens de hoje são muito mais conscientes. Os jovens parecem querer, pelo menos nesse país, parecem querer manifestar mais abundância na vida. Parece que eles querem mais abundância financeira, mais saúde, mais abundância nas relações. E por que você acha que os seres humanos estão programados a querer mais? Por que isso é tão importante? Não há nada errado nisso. Busque a abundância, mas não adie a felicidade para uma data futura. Você precisa ser feliz agora, aqui, hoje. E acho errado você pensar no que precisa fazer daqui a 5 ou 10, vários anos. Você pode buscar a abundância. Você pode buscar cada vez mais o que você quiser, mas não esqueça de que há algo muito maior por trás disso. O que é isso? Isso você não deve esquecer, a alegria, a felicidade que você obtém ao compartilhar. Agora, existem dois tipos de alegria. Uma você sente quando obtém coisas. Essa é uma alegria infantil. Quando éramos crianças, todos sabíamos os presentes de aniversário, de Natal, quando você está ansioso para ganhar algo e ganha. Então, você fica tão feliz. Mas a outra felicidade, a felicidade dos avós, a felicidade do Papai Noel, Meu presente. quando você dá, você se encontra em um espaço melhor. Quando compartilha com os outros, você se sente mais feliz. Essa é uma felicidade madura. É esse tipo de felicidade que devemos buscar em nossa vida. E tá tudo bem a alegria em possuir, de conquistar mais, ganhar mais. Não há nada de errado nisso, não se sinta culpado. Pode continuar, mas certifique-se de compartilhar e obter alegria através do compartilhamento. E o que acontece quando a gente não faz isso? Você permanece muito restrito em sua vida pessoal, social e espiritual. Uma vida muito restrita. Eu diria, como você gostaria de ter um amigo que é muito egoísta? Você não gosta tanto Você não assim? gosta dele, É. certo? Então, você quer ser visto como alguém
que se importa e compartilha com os outros, A maior alegria está em receber um presente ou dar um presente. a alegria de dar, a alegria de doar é muito, muito maior, mais forte do que a alegria de receber. Então, se alguém dissesse, ok, eu entendo que dar tem uma alegria maior por trás, mas eu realmente quero atrair mais riqueza, eu quero atrair mais oportunidades para minha carreira, quero manifestar mais abundância. Qual seria essa base para manifestar? Seria o serviço, doação, gratidão? Veja, eles parecem ser completamente contraditórios? Não são. Você não pode dar a menos que tenha. Verdade. Como você pode dar se não tem? Você não pode fazer caridade com uma tigela vazia. Então, você recebe, você ganha. Foca em obter abundância em sua vida. A abundância não se refere apenas àquilo que você tem ou vê materialmente, mas uma atitude da mente. Você pode ter muito e ainda sentir que falta algo. A sensação de falta dentro de você vai te consumir, vai consumir sua alegria, vai limitar você de várias maneiras. Sua comunicação se quebrará, sua comunicação com os outros se quebrará. E isso também diz muito sobre seu padrão comportamental e afeta seu comportamento. Mas quando você tem essa ideia de querer compartilhar e fazer parte de todos e todos fazerem parte de você, um senso de pertencimento a todos os outros, é quando realmente a vida é satisfatória. Eu ouvi muitas histórias de pessoas que ganham todo o dinheiro do mundo, mas depois cometem suicídio, não são felizes ou pedem divórcio, Sim. elas estão estressadas por Com dentro, né? certeza. Então, como alguém aprende a desenvolver a abundância espiritual, a abundância interior? Seja tendo todas as coisas materiais do mundo, não tendo nada, como a gente começa a desenvolver todas essas coisas? Você precisa ter equilíbrio. Você não pode gastar metade da sua saúde para obter riqueza e depois metade da sua riqueza para recuperar a sua saúde. Então, basicamente, precisamos encontrar o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E a vida social também importa. Equilibre isso. Reserve um tempo para si mesmo, para olhar para dentro. A meditação vai ajudar muito a trazer equilíbrio à sua vida. E também ela pode despertar muita criatividade dentro de você. A meditação não é apenas sentar e pensar em algo. É acessar a fonte de entusiasmo que você é. Veja, você pode ter toda a riqueza e toda a abundância, mas se não houver um senso de uau em sua vida, tudo é em vão, Certo. correto? É. E estar em um estado perpétuo de uau é o que eu chamaria de elevação espiritual, uma realização espiritual. Certo. Um estado constante de uau, Uau. de admiração, né? Admiração. Sim. E então, amor por todos. Sentido de pertencimento a todos. Como alguém pode amar pessoas que causam muito mal ao mundo, que estão causando dor, que estão machucando elas pessoalmente? Como alguém pode aprender a amar sem ser explorado, abusado ou passar por Sim. essas coisas? Veja, quando você vê alguém fazendo algo errado, você não pode amá-los imediatamente. É impossível. E você tenta, faz tudo o que você pode e será um fracasso. Em primeiro lugar, temos que ver que todo culpado tem uma vítima dentro de si pedindo ajuda. Se alguém está fazendo algo errado, por que está fazendo?
Sofrendo por dentro. Estão sofrendo por dentro. Então, quando você os vê de uma perspectiva ampla, você vê que eles precisam de ajuda. Veja, toda criança que chega a este planeta chega como um bebê bom, adorável, feliz, amoroso. Mas, ao crescer ou com informações erradas, falta de educação adequada ao ambiente, elas se tornam o que então são hoje. Então, elas não precisam de condenação, mas de compaixão. Então, se você puder se aproximar deles, vai compreendê-los. E quando começamos a estender a mão para essas pessoas e fazê-las entender onde estão, o que são, se transformam. Temos feito esse trabalho nas prisões ao redor do mundo. Cerca de 800 mil prisioneiros. Prisioneiros, sim. Uau. Muitos deles são criminosos perigosos. Transformação total. E veja que eles não são tão maus como pensamos que são. Tomaram decisões erradas, né? Sim, as circunstâncias e a situação os colocaram Com onde eles certeza, estão. E absolutamente. eles são pessoas boas. Pessoas boas. Então, primeiro, quando você os vê dessa perspectiva, então você os perdoa. Depois de perdoá-los, você os compreende. Então você tem compaixão e essa compaixão se transforma em amor incondicional. Então, é um passo para chegar até lá. Entende? São alguns passos para alcançar o nível em que você pode amar a todos. Você mencionou o entusiasmo da alma. E eu estou curioso sobre seus pensamentos. Quando a alma entra no corpo, como é isso? No corpo. Quando ela sim. entra no corpo, isso me fascina bastante. Quando o corpo está se formando no útero, quando a alma entra? E onde está a alma? Quão grande é a alma? Vamos começar com essa pergunta primeiro. Não, se eu perguntar onde você está no seu corpo, o que você diria? Em todo ele. Em todo lugar e ainda em nenhum lugar. Certo. É exatamente isso que a alma é. A alma é energia, aquela vibração. Energia, vibração, é Energia, isso? vibração. Vibrações. São vibrações. Ok. Então não é uma substância, é luz. Então, no momento da concepção, essa energia entra em algum momento do 3º mês, ou do 9º mês, ou quando a criança está nascendo. Nesse momento também, as vibrações podem mudar 3, 4 vezes durante o período total desses 9 meses. Peraí, a alma pode mudar? Sim, as vibrações ou as almas podem mudar. As vibrações ou almas podem sim, mudar? Sim, sim. Podem ser diferentes? Sério? Isso é Uhum. interessante. Sim. Então, de onde vem essa alma? Apenas a luz Sim, entra e a sim. alma se forma? Veja, nesse espaço, agora eu te dou um exemplo. Nesse espaço está a CNN, a Fox News, a BBC, todas essas diferentes rádios estão aqui, correto? E seja qual for a frequência que você escolher, isso começará a se manifestar no seu rádio, no seu aparelho, Ou sua TV. na sua TV. Veja, nossos corpos são como rádio. Isso é louco, muito, muito louco. Apenas manifesta certas frequências. Geralmente é no momento da concepção e permanece assim. Às vezes também pode acontecer que, após algum tempo, dê espaço para outra alma e então continua. Sério? Isso é fascinante. Então, quando os corpos morrem, nossa alma ela vai para um outro corpo, permanece no espaço por Permanece algum um tempo no espaço. E então vai para um outro então lugar, entra né? em outro. Fisicamente. Forma física. É sempre outra forma humana ou... Na maioria das vezes.
Também pode ser um animal ou Muito raro. É muito raro. possível. Interessante. Isso depende do seu último pensamento com a qual você deixa o corpo. Sério? Sim. Seu último pensamento. Sim. Se seu último pensamento for sobre uma forma de ave, você pode se encontrar em uma forma de ave. Uau! Quantas formas físicas você acredita que uma alma entra ou pode assumir ao longo do tempo? Eu não sei. Não há critério para isso. Ok. Mas você acredita que entramos em diferentes formas físicas Sim, ao longo ao do longo tempo? do tempo. Pode ser algumas, pode ser muitas, né? Sim, de acordo com o pensamento védico, são 840 mil 840 mil. formas e corpos. Uau! A alma entra As nisso. almas podem se Isso é do manifestar. Bhagavad Gita ou... É dos Puranas. Sim. Ok. Eu li que E você... outros dizem que é 100 mil. Oh, meu Deus. Eu li, não sei se é verdade, mas você memorizou o Bhagavad Gita e consegue lembrar muito dele praticamente, Sim, você leu sim, muitas é vezes. verdade. Isso é incrível. Então, várias formas físicas que a nossa alma assume. Então, a gente tem a mesma alma na próxima vida ou ela evolui ao longo das próximas? Veja, a alma é a energia que carrega algumas impressões. Você deixa esse corpo com suas memórias e impressões mais fortes, e é mais ou menos assim que funciona. Então, quando você recebe um corpo, essas qualidades se manifestam. Isso é algo comum. Existem muitas crianças prodígio. Você vê crianças pequenas tocando violino quando têm 3 ou 4 anos. Não é nada incomum. Você encontra isso com muita frequência em muitos lugares. Isso tudo é muito fascinante para mim, eu estou muito curioso. Mesmo que essas perguntas sejam estranhas, né? Mas, na sua opinião, a alma permanece na Terra ou a alma vai para diferentes lugares no universo? Ela tem esse Veja, potencial? a alma é como as ondas de energia, vibrações. Então, elas não podem ser restritas a Podem ir locais. a qualquer Sim, lugar. É incrível. é, é fascinante. Eu te digo, quando nos envolvemos na meditação e alcançamos essa nova dimensão da qual não estávamos cientes na nossa vida, um mundo totalmente novo se abre e isso não apenas nos deixa mais felizes, mas também desperta a curiosidade dentro de você e traz muito mais informações novas que podem te fascinar pelo resto da vida. Você consegue se lembrar de uma experiência de meditação que realmente te surpreendeu, que te fez pensar, uau, tenho meditado por décadas, mas dessa vez eu vi as coisas de maneira diferente ou fui para um lugar diferente? Toda meditação é algo surpreendente também, porque é passar de um espaço de acontecimentos para um espaço que origina todos os acontecimentos. O que é esse espaço? Isso é algo que não pode ser descrito. Não é possível descrever em palavras. É por isso o uau. E o encantamento é algo que as palavras não conseguem explicar. Mas dá para sentir. Você pode sentir, você pode. Você pode sentir e não consegue explicar. Com que frequência você sente isso? Então, esse sentimento. O tempo todo, todos os dias. E o que te surpreendeu sobre a condição humana nos últimos anos? Algo que talvez você nem estivesse ciente, algo que você descobriu, porque eu acho que você aprendeu muita coisa, né? Algo que te surpreendeu sobre o comportamento humano, por que que os seres humanos agem dessa maneira que eles agem? Ou Veja,
Eu aprendi a ver o comportamento humano, a vida humana, como um filme. É interessante, Pois é. entendeu? As interações humanas e a forma como as coisas acontecem, a maneira como as pessoas se comportam em uma Disneylândia, acho que estamos em uma Disneylândia perpétua. Sim. Então, quando você vê isso como um observador, quando você se envolve totalmente nos acontecimentos, e então você pode aproveitar. É, de novo, muito difícil dizer para onde estamos indo, é, é, por que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. Se você questionar isso, uma coisa fica muito clara: todos estão em busca de felicidade. E por que procuram? Porque simplesmente não são. Apenas são, né? Porque eles não Não sabem sabem como ser como felizes. ser feliz, como chegar ao espaço. Mas Qual quando a... crianças nós fomos, É fácil nós chegar lá, né? estávamos lá. Quando crianças, todos tivemos essa experiência. E se você for sábio, entenderá a vida com uma perspectiva mais ampla, você estará lá. Qual a maneira mais rápida de ser feliz se você está se sentindo estressado ou ansioso? Número 1, você precisa de algumas ferramentas práticas quando se sente estressado ou ansioso. Nenhuma quantidade de conversa ajuda. Eu recomendaria que as pessoas se concentrassem na respiração. Respire profundamente. Faça exercícios de respiração. Voltar para o corpo. Voltar para o corpo. Aprender sobre exercícios de respiração. Faça técnicas. Em segundo lugar, veja a vida de uma perspectiva maior, como começamos hoje, lembrando a morte. Lembra? Sim, vou bater as botas. Eu vou sair de cena e depois. E então? E depois, pense sobre isso. Pense sobre o fim da sua vida, dessa. A cortina vai se fechar nesse espetáculo? Essa consciência, número 2. Terceiro, eu diria para acordar e ver que existem pessoas que precisam muito mais do que você. Existem aqueles que estão em situação ruim. Pense no que você pode fazer por eles. Em vez de ficar sentado pensando nos seus próprios problemas. E, em quarto lugar, observe que, com sua própria experiência do passado, esta não é a primeira vez que você está ansioso em sua vida. Você já esteve ansioso antes. Você sempre teve alguma ajuda em sua vida. Lembre-se, há uma força, um poder, que você chama de Deus, ou eu superior, ou algo assim, que é compassivo e já ajudou você antes, e também vai ajudar você agora. Essas poucas coisas, apenas lembrando delas, tendo-as em mente, podem te ajudar imensamente. E de onde vem a depressão? A gente falou um pouco sobre isso, mas ansiedade e estresse são uma coisa, mas depressão, por que as pessoas ficam deprimidas e permanecem nesse estado de depressão? É porque elas estão pensando em si mesmas ou Novamente, eu diria que é baixa energia, baixa energia, baixo prana. baixo prana? E a tendência suicida também é a mesma coisa. Quando o prana diminui muito, você não quer mais manter esse corpo. É como ter um Não. casaco muito apertado. Se o seu casaco estiver muito apertado, você quer Tirar, pois é. tirar, sim. É. Mas isso não vai ajudar, e está muito frio e você está tirando o casaco. Então, novamente, quando você aumenta o nível de prana, seu nível de energia, Com respiração, respiração, meditação, todas essas práticas, serviço. você está fora disso. Sabe, aqui na América nós fizemos esses programas.
Welcome Home Troops para cerca de 5.000 veteranos, todos muito deprimidos, com síndromes de estresse e estresse pós-traumático. Uma vez que eles fizeram os exercícios, as técnicas em 3 dias, 2 dias, por aí, eles voltaram ao normal. Eles voltaram a si mesmos. O prana estava O elevado. prana deles estava mais elevado e suas famílias mais felizes. Você não pode ser feliz se um dos membros da sua família está deprimido e os 2 líderes da família estão deprimidos, ficando o dia todo no porão. Isso afeta toda a família. Então, quando eles começaram a fazer essas técnicas e praticar um pouco de meditação, em pouco tempo, 3, 4, 5 dias, eles voltaram ao normal. E isso aconteceu aqui. E o mesmo com os jovens nas universidades, sabe? Estamos ensinando esse programa Sky em 101 universidades nos Estados Unidos. Então, fizemos em muitas universidades, Stanford, Harvard, em outras. Isso também ajuda um estudante a elevar seu nível de energia, seu entusiasmo, e proporciona uma perspectiva maior para a própria vida. Uma perspectiva maior, eu diria, um propósito maior na vida. O que acontece se os seres humanos não encontram uma missão significativa ou um propósito de alta qualidade? O que acontece com a mente humana, o corpo, o espírito? Bem, uma coisa que levam uma vida rotineira, como o tédio, ou nem mesmo sentem o tédio, onde o intelecto adormece, então você não precisa de um propósito de vida. Sabe, você apenas existe, você não começa a viver. Mas quando a sua inteligência desperta, fica mais madura, você começa a pensar qual é o propósito da vida, para onde eu quero ir. Depois disso, o que é que eu ganho, sabe? Essas perguntas começam a surgir dentro de você. Isso é um sinal de intelecto maduro. E uma vez que tivermos o espírito de questionamento sobre a própria vida, então nossa jornada espiritual começa. E quantas pessoas que dizem, quer saber? Quero ter uma vida simples, não quero me esforçar demais, não quero fazer demais, eu estou feliz vivendo perto de um lago, pescando o dia inteiro, tenho alguns amigos, mas não estou realmente contribuindo além disso, não preciso de mais do que isso, eu estou feliz com coisas simples, eu não preciso manifestar mais dinheiro ou servir num nível grande, mas eu estou feliz aqui. O que você diria a pessoas assim? Eu deveria me esforçar para alcançar um potencial maior? Ou isso é uma ótima vida em si? O que é que essas pessoas deveriam estar pensando? Não, está tudo bem. Diga a eles que você está satisfeito, está pleno. Bom, a menos que sua casa esteja pegando fogo, onde você precisa ajudar outras pessoas, então você pode correr para lá e para cá e reunir alguma coisa, entende? Alguma ajuda. Até lá, você está muito confortável, em seu espaço confortável. Pode ficar assim. Mas lembre-se de estender a mão àqueles que precisam de ajuda. Se você puder ter essa tendência em você, isso é bom. Você não precisa ser super ambicioso. Não precisa mudar o mundo ou nada disso. Não é necessário. Se você está feliz, então você irradia felicidade. Isso é bom. Se você não está estressado, não está irritado e também não se irrita demais, então você é realmente espiritual. Você realmente já é muito maduro? Certo. O que acontece quando irradiamos a energia de amor ou irradiamos a energia de estresse? Se estamos nesse estado, como é que essa energia ela pode se irradiar? Quão longe ela vai e se espalha para outros lugares? Oh, Deus!
Depende do seu centrado, do seu desapego. Quando é forte, se irradia. Veja, cada um de nós é apenas uma fonte de amor, de alegria, mas fica bloqueado em algum lugar. Então você a desbloqueia e ela está disponível. O potencial humano é enorme, imenso. Eu diria que cada indivíduo pode irradiar tanta positividade no mundo. E isso por si só é algo muito grande. Pode anular muita negatividade ao redor. Apenas ter uma energia positiva. Absolutamente, absolutamente. O que é mais poderoso, uma energia positiva ou negativa? É fácil levar alguém de um estado negativo ou é fácil puxar alguém para um estado negativo quando você está nele? Veja, fácil ou difícil é muito relativo. Está muito relacionado. Depende de quem está fazendo. Claro, sua energia, né? Sim, sua energia. Para alguém é muito fácil se livrar da negatividade e assim. Para outra pessoa é muito difícil puxá-la para a negatividade. Então é muito relativo, eu diria. Mas, com certeza, pessoas com negatividade são mais ativas do que aquelas com positividade. Elas são mais ativas. E isso é o quê? No mundo, você vê que as energias negativas se tornam um pouco mais ativas. Elas falam mais, falam sobre isso, Sim, mais fofocam ativas, mais, sim. elas ficam fazendo drama, traz isso para outras pessoas. Sim, sim, sim. Por quê? É assim que é. É. Veja, com o processo de paz na Colômbia, as pessoas que eram a favor da paz eram o maior número, mas nem todas foram votar. As pessoas que eram contra a paz de Deus eram em número muito menor, mas todas eram muito proativas. Todas votaram. E depois do referendo, o mesmo aconteceu com o Brexit. Você vê em Londres, você vai perceber que tendência negativa é mais ativa, muito mais dinâmica do que a positiva. Pode ser necessário por algum tempo. Quando você deseja quebrar um sistema, você precisa de mais dessas forças negativas, mas não pode se agarrar a elas para sempre. Você não pode fazer nada construtivo com isso. Para a construção, você precisa de uma energia positiva. Uma energia positiva, consciente. E o que acontece quando estamos criando na vida, construindo um negócio, perseguindo um objetivo no esporte, na música? O que acontece quando a gente cria a partir de um lugar de mágoa, dor, raiva, ressentimento, em vez de criar a partir de um lugar de amor, luz, alegria, paz? Não importa. De Não qualquer importa. forma, mesmo a partir da dor, você está criando algo. Está tudo bem. Se a dor é autodestrutiva e distrai os outros, aí é onde você precisa se preocupar. Mas se a dor se torna uma causa de alguma criatividade, você deve saber que a mesma energia está sendo canalizada de maneira útil e adequada. Afinal, é apenas energia. É a mesma energia, seja positiva ou negativa, dentro de nós. Apenas sua direção a torna positiva ou negativa. Então pode ser tarde demais assim. Não há nada de errado. Então você pode criar a partir de qualquer emoção. Qualquer emoção. Todas as emoções. Mas o que eu estou ouvindo você dizer é que se você está criando a partir de um lugar doloroso, ferido, magoado, ansioso... Muitas boas músicas surgiram disso. Muitos dramas melosos surgiram disso. Claro. Mas não podemos esperar que o mundo não os tenha de forma alguma. Veja, dor e prazer são os dois lados da existência. Todos eles existem. O contraste traz o conhecimento deles na realidade. Você começa a apreciar o outro. Você experimenta muita dor na sua vida? Não nessa vida. Não nessa vida, deve ser bom, hein? Não, Deve ser mas muito sinto bom. a dor de qualquer pessoa lá fora. Sério? Sim.
Então você sente essa Eu energia, sinto. mas não se apega Não, a isso, não, né? não. Ela vem e vai. Sim. E como alguém aprende a não deixar a energia de outra pessoa se prender no coração, na alma, no corpo, na mente, se são seres humanos Vou te empáticos e dizer, compassivos? meditação. Meditação. Porque tem muitas pessoas empáticas que vão ouvir desafios e dores de alguém, então ficam deprimidas por causa disso, Eu né? sei, Elas eu ficam sei, mal. eu sei. Eu sei que já experimentei isso com os voluntários que trabalham para a Cruz Vermelha. Eles saem e fazem tanto com todo o coração, a alma, eles enfrentam um esgotamento tão grande. Porque eles assumem muita dor e Imagine que o sofrimento. esgotamento é tão grande neles. Então, quando eles começam a fazer meditação, reservar um tempo para si mesmos, estar com a natureza, ouvir música e relaxar e apagar todas as impressões que eles têm em suas mentes, então eles voltam à ação, voltam à energia. Acho que é muito importante para nós salvar nossa mente, salvar nossa consciência dessas impressões. É semelhante a um médico que vai tratar pacientes no hospital e precisa cuidar de si mesmo e não levar isso para sua casa. Então, Então, é uma questão de criar compartimentos ou deixar ir, deixar fluir uma situação fluida? Como é? não, você se torna tão robusto que isso não te afeta. Não te afeta. Então você pode ouvir, pode escutar, pode ver, mas não te Não afeta. fica dentro. Não fica, Veja, nenhuma imagem fica no seu espelho, certo? Quando você está dirigindo. certo? Eles apenas refletem. Mas se elas ficam, já não é mais um espelho. Certo, certo. Então a mente é como um espelho, certo? Ela pode refletir qualquer coisa a 100%, mas se você mantê-la limpa e livre de resíduos, então ela não se apegará a nada. Falando da mente, por que você acha que tantas pessoas se apegam a pensamentos negativos? Porque dizem coisas negativas sobre si mesmas, pensam coisas ruins e repetem Nem na internamente. escola, nem em casa nós fomos ensinados a lidar com emoções negativas. É por isso que estamos aqui em The School of Greatness. Nunca nos ensinaram, certo? É, Ninguém nos ensinou como nossa respiração está ligada às nossas emoções. As emoções e as sensações em diferentes partes do corpo estão ligadas, estão conectadas, mas ninguém nos ensinou isso. Quando aprendemos algo sobre nós mesmos, sobre nosso corpo, respiração, nossa mente, intelecto, nossas emoções, nossa memória, se você receber 10 elogios e um insulto, no que você se apega? a maioria se apega a um insulto, Ao insulto? é. E 10 anos de amizade e 2 meses de conflito igualam isso, apenas apagam o restante. Então, essas tendências da mente não compreendemos? E é isso que eu chamo todo esse programa, é a arte de viver. A felicidade é aprender sobre as 7 camadas da sua própria existência. Corpo, tudo sobre o nosso corpo, respiração, mente, intelecto, memória, ego. O que é o seu ego? O que é? O que é o seu orgulho próprio? Ou como ele interfere em você, em seus comportamentos, como ele é necessário. Se você tem baixa autoestima, como sair disso, se você tem hesitações dentro de você, como quebrar isso, e porque você estabelece limites ao seu redor e diz, isso é o que eu sou, em vez de ver um pouco além da sua própria identidade, o que você pensa como identidade, essas são algumas coisas muito básicas que podem te impulsionar e elevar você a um estado de espírito mais feliz, um estado da mente
E, portanto, são esses os workshops que ensinamos. Temos ensinado isso 40 anos agora. Você mencionou as 7 coisas: corpo, respiração, mente, intelecto, a memória, o ego E o eu. o eu. Existe algo profundo dentro de você que não muda. Seu corpo mudou, seu pensamento mudou, suas emoções estão sempre mudando. Mas há um ponto de referência pela qual você sabia que está mudando. Isso é algo que não está mudando. O que é isso? Isso é o que não prestamos atenção? Isso é o que você é? E isso é o seu espaço? Isso é o aspecto mais bonito do seu ser, da sua alma? Sabe? E se conectar com isso, estar consciente disso, faz toda a diferença na vida de alguém. E a meditação é chegar ao eu. É, a solução. Então, nós circulamos e voltamos Tudo ao volta ponto para meditação. novamente. Então, pensamentos e emoções. Se alguém está preso em um padrão de pensamentos negativos, tipo, eu não sou bom o suficiente, não sou amável, cometi um erro várias vezes, sou idiota, sou estúpido, qualquer coisa que venha à mente. Qual será uma das maneiras mais rápidas de sair desses pensamentos e entrar pelo menos em pensamentos neutros ou numa vibração mais positiva? Seria novamente a meditação, a consciência, são essas 3 coisas que mencionou antes sobre felicidade, respiração, ver a vida de uma perspectiva maior. Tudo isso eu diria a eles. Tudo o que aconteceu, aconteceu no passado. Por que você não acorda agora e começa uma nova vida hoje? Sabe? Você pode encerrar um capítulo e começar um novo. Apenas pense nisso. E não pense que você não pode fazer isso. Você pode. Eu diria que essa é uma boa amizade. Um bom amigo é aquele que eleva o outro do estado de baixa estima, de sentimento baixo, sabe? Eu tenho um critério para uma boa amizade e uma má amizade. Um bom amigo é aquele com quem você compartilha seus problemas e quando você se afasta dele, você se sente mais leve e percebe que o problema não era tão grande assim, tanto quanto você pensava. E um mau amigo é aquele que você vai até ele com um problema. Você fica pior. Então, quando você se afasta, você diz: "Ah, eu não tinha percebido que era muito maior do que eu pensava." Então, esse cara, esse amigo, seja ele ou ela, não é um bom amigo porque fez você sentir que seu problema era muito maior do que você inicialmente pensava. Entendeu? Um outro aspecto é que precisamos perceber que, no mundo de eventos em constante mudança, a mente das pessoas também muda. Não fique aí sentado preocupado com o que os outros estão pensando todo o tempo. Sabe? Ninguém tem tempo para pensar nisso, certo? Você está certo, estão preocupados com eles mesmos, Eles né? estão preocupados consigo mesmos, no seu mundinho. Então, muitas vezes as pessoas se preocupam com o que os outros estão pensando sobre elas. Eles se preocupam com a opinião dos outros. Por que nos machuca tanto quando pensamos que outras pessoas estão pensando em nós? A própria ideia está doendo. O que é isso? Essa própria ideia está te machucando, o que os outros podem pensar sobre mim, essa dúvida e especulação. Isso corrói nossa autoestima de alguma forma? Isso realmente corrói nossa autoestima? Quando a gente se preocupa com o que os outros estão pensando sobre nós, isso se desgasta. Então, como a gente pode superar esse medo Devemos do perceber julgamento? isso, veja, coloque-se na mesma situação. Você está sempre pensando nos outros, mas você escreve o tempo inteiro. Você percebeu que, na maioria das vezes, estavam todos errados, sabe? E você muda seu pensamento, muda suas ideias, muda seu conceito sobre os outros. E assim, dê a eles também o tempo deles. Eles também vão mudar suas opiniões. Certo? Certo. Não faça da sua vida uma bola de futebol para os outros.
Então, seja Então, centrado. Seja centrado. quando a gente se preocupa com o que os outros pensam sobre nós, isso corrói a gente por dentro. Corrói a nossa alma, nosso espírito, autoestima, é isso que você disse? Isso não significa que devemos ser arrogantes e não... Não importa o que pensa sobre mim. Não tão arrogantes. O que acontece quando fazemos isso? Isso são dois extremos. É. Você se torna insensível demais e parece, muito arrogante. Talvez você não ache que é arrogante, mas vai parecer muito arrogante e antipático. Eu gosto desse conceito de saber quem é um bom amigo em sua vida com base se eles te fazem sentir melhor ou pior quando você traz um desafio ou um problema para eles. Como a gente desenvolve esse amigo interior? Na nossa mente que se comunica com a gente quando a gente está tendo pensamentos negativos. Você está me fazendo voltar ao mesmo ponto. A meditação... Aí está. É isso. Veja, então a meditação é o caminho, viu? Quando você está com sede, a água é a única maneira de saciar a sede. Da mesma forma, para fazer todas essas faculdades internas, talentos, criatividade em você florescerem, o caminho é a meditação. Quando sente fome, precisa comer. Quando tem sede, precisa beber. Quando está estressado, precisa meditar. Sim. Quando você quer ser criativo, você precisa meditar. Quando quer ser feliz, precisa meditar. E também quando você precisa encontrar o verdadeiro propósito de estar aqui. Tem que meditar. Em algum momento tem que ouvir o que está chamando você, né? O que está te puxando em qualquer direção que seja. E se você for muito distraído, se estiver muito barulhento, é difícil ouvir essa voz, né? Você está ocupado falando o tempo inteiro. Você não ouve. Então, a meditação é, ei, vamos lá, estou pronto para ouvir agora. O que está reservado para mim? Isso é meditação. Dar o espaço, a mudança da mente tagarela para um eu sereno e silencioso, isso é meditação. Falando em mente, falando de alma, o que é a mente em comparação com a alma e onde está a mente? A mente é a onda, a alma é o oceano. A mente é a onda, a alma é o oceano. Ok, interessante. Onde está a mente? Ela está na consciência também ou a mente é separada da consciência? A mente é uma função da consciência. Não há nada separado da consciência, incluindo o nosso corpo. Então a consciência, a alma, está na consciência. Sim. E a mente também está na consciência. Tudo está. Entendi. É como espaço. A consciência é como espaço. O que não está no espaço? Me diga. Tudo está no espaço, certo? Sim. Então, qual é a diferença entre a nossa consciência e a nossa mente? A nossa mente é a função da consciência que está tagarelando, está expressando suas emoções, sabe? E então é chamada de intelecto quando começa a compreender, julgar, decidir. Esse é o intelecto. A mente é a percepção, sabe? É através dos olhos que a mente vê, através do nariz, ela cheira, e através dos 5 sentidos, a mente experimentando. Veja, a sua mente está em outro lugar e você está provando um pudim, você não sente o sabor. Você não encontra o sabor. Sua mente está em outro lugar e está tocando música, você não ouve. Então, é a mente que ouve, vê, cheira, toca, sente. A mente experimenta os sentidos. Todos os sentidos, sim. E o intelecto? Julga, concorda, discorda, compreende. Isso é intelecto. E as memórias são o que é armazenado. Aquilo que é guardado. Há certas coisas que não esquecemos, essas são as memórias. Digamos que passamos por um evento traumático em nossas vidas que Uma impressão profunda que não saiu da mente, isso é memória. uma impressão profunda que não saiu da mente é a memória.
Então imagine que tenhamos uma impressão profunda em Você uma... pode superá-la porque, sim, você pode aumentar o nível de prana com respiração, meditação, essas coisas, certo? É como usar uma borracha? Ah, interessante. Sim. Imagine um quadro negro e você continua escrevendo, em algum momento você precisa usar uma borracha, certo? Para criar espaço, Para que possa escrever mais coisas novas. certo. Então como curamos o corpo e a mente da memória ou da impressão de eventos passados que impedem a gente de progredir? O que a gente É faz aí com que isso? essa sugestão que ensinamos, a técnica Sky, da respiração, respiração rítmica, ajuda imensamente. Imensamente. Estava falando sobre o projeto Welcome Home Troop, onde ensinamos, sabe, os veteranos de guerra, os veteranos. Essas técnicas realmente ajudam, ajudam Porque eles muito. passam por muitas experiências traumáticas, né? Absolutamente. Isso é o que causa o transtorno Uhum, de estresse pós-traumático. certo. E essas técnicas fazem mágica. Ajudam a curar, ajudam a... Absolutamente, absolutamente. Isso é chamado de respiração do céu, é uma Sim, técnica de respiração meditação? Sky. E seu Art of Living é o seu programa principal, né? Isso, exato, exato. Então, o que as pessoas obtêm com esse programa? Quanto tempo dura e o que experimentam nesse programa? É um programa de 12 a 14 horas, de acordo com os grupos. Às vezes as pessoas, eu faço mais perguntas e experimentações. É um programa de 3 dias, 4 dias, feito sob medida para que as pessoas possam aprender e É, depois fazem sozinhas em casa, 10 minutos, 15 minutos por dia. certo. Há quanto tempo você faz essa meditação de Há respiração? 40 anos. 40 anos. O que você fazia antes disso? Você não estava praticando meditação da respiração? E você estava experimentando dor ou energia prânica baixa quando estava crescendo? Não foi em 1981, antes disso eu estava ensinando meditação, yoga, todas essas coisas, e dando palestras sobre filosofia e conhecimento. Mas em 81 eu fiz um retiro de 10 dias de silêncio. Senti que havia algo por vir, algo drástico, algo muito importante tinha que surgir. Então fiz alguns dias de silêncio e no final do silêncio eu comecei a ensinar isso. Sério? Sim, é como se fosse um poema que surge, uma inspiração. Então comecei a ensinar isso em 1981. Desde então é isso. Tem sido Tem sido incrível. incrível através do boca a boca e as pessoas, e depois É, isso é treinei muito muitos legal. professores ao redor do mundo. Legal. Amor e relacionamentos parece ser uma grande alegria para muita gente, mas também causa muito estresse e ansiedade também. Depende de onde estão, dos parceiros que escolheram também, depende de muitas coisas. Você fala muito sobre amor e relacionamentos. Como é que a gente encontra o parceiro certo, que é uma ótima combinação, que adiciona valores certos ao que a gente é? E como é importante escolher o parceiro certo, ou um parceiro que esteja alinhado com os valores e sua visão de vida? Veja, se os parceiros têm um objetivo comum em sua vida, é como duas linhas paralelas indo em direção ao objetivo, eles sempre estarão juntos. Mas se eles estão focados um no outro, em algum momento eles se cruzam. O que acontece quando eles se cruzam? É isso, vocês se afastam. Você continua o seu caminho. Então, para deixar esse ponto mais claro, eu diria, primeiro de tudo, tenham um objetivo comum, um Uhum. propósito, juntos, Dentro de uma relação, juntos, juntos, não, eu tenho esse objetivo, você tem isso, um mas uma coisa objetivo em comum, comum. valores compartilhados. Em segundo lugar, dê espaço para os erros dos outros. Eles não têm que ser Não perfeitos. precisam ser perfeitos. Aceite os outros com as suas imperfeições.
O que acontece quando não aceitamos a pessoa que escolhemos estar junto? Certas coisas sobre elas a gente não aceita, o que acontece? Bem, você não pode esperar que todos sejam como você o tempo todo. Você tem que dar a eles algum espaço para mudar. Mesmo que você queira que eles mudem, você precisa dar a eles tempo e espaço para mudar. Você não pode esperar que eles mudem agora Certo? mesmo. Não é possível. A terceira coisa é compreensão. Compreensão profunda. Quando você comete um erro, você diz, acontece. Mas quando os outros fazem, você pensa que eles fizeram de propósito, que poderiam ter evitado. Mas quando você comete o mesmo erro, diz, bem, não foi intencional, aconteceu. Nós nos desculpamos, mas julgamos os outros pelas suas falhas. Nós julgamos duramente. Julgamos pelas suas falhas, pelos seus erros, e os lembramos de suas falhas por praticamente toda a sua vida. E eles se apegam a isso a vida inteira, né? Não é justo? A terceira coisa é, eu diria, que você está lá para ajudar o crescimento dos outros, do seu parceiro. E quando cada um de vocês tem essa atitude, acho que isso será mais robusto. O que você acha que a maioria das pessoas entende mal sobre amor e relacionamentos? Quando você começa a exigir, você está destruindo o amor. Exigir o quê? O que você Exigir quer dizer amor. com isso? Exigir atenção, exigir respeito. É quando você o destrói. Amor e respeito são completamente opostos na natureza. No respeito, exige-se um certo espaço. O amor não suporta a distância. No amor, você quer saber tudo sobre o outro. Mas, em qualquer relacionamento, ambos precisam estar presentes. É preciso equilibrar. Como alguém... Se você está equilibrado, as coisas se equilibram também. Elas vêm até você. Elas vêm até você. Se você é uma pessoa equilibrada, sim, se é você é um fácil ser amar humano você. equilibrado, é fácil amá-lo. É fácil respeitar você, te amar. Sim. Mas se você é desequilibrado, é difícil respeitar você, confiar em você, é difícil te amar plenamente. Se você não está centrado, eu diria, esteja centrado. E a chave para estar centrado é meditação. Então não vou te perguntar como chegar lá. Quais são algumas das rotinas ou mantras que você acredita serem essenciais para ficar centrado e equilibrado além da meditação? Tem outras rotinas que você faz? Ver a vida de uma perspectiva mais ampla, como eu disse. Este planeta existe há bilhões de anos. Bilhões, E ele continuará aqui, o seu tempo de vida não é nada. Comparado a esse universo inteiro, veja a sua vida no contexto da magnanimidade da criação magnífica. É tudo magnífico. Bilhões de estrelas, e onde está você? Isso expande a sua mente, a sua consciência. E com o que você está preocupado? Com pequenas coisas aqui e ali? Então dê um contexto maior para a vida. E tenha compromisso. Compromisso com valores. E compaixão. Valores e compaixão. O que acontece quando temos um valor, mas não vivemos de acordo com isso? Quebramos o valor uma ou várias vezes. O que é que acontece com a nossa autoestima e identidade? Não se preocupe. Uma criança engatinha e quando tenta andar, ela cai várias vezes, mas ela não para de andar. Ela não para de correr. Uma criança corre e tropeça. Então você tropeça uma vez, duas vezes, várias vezes. Não pare. Continue. Volte aos seus valores, tente voltar a eles. Continue. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final. Ela se chama As Três Verdades. Eu gostaria que você imaginasse
Um cenário hipotético, você viveu uma vida muito longa, mas então é seu último dia na Terra. Hipoteticamente. E você continua servindo a humanidade de uma maneira massiva e ajuda pessoas a se centrarem na meditação, na respiração, todas essas coisas, mas por alguma razão, toda a sua mensagem desaparece. Seus conteúdos, cursos, vídeos, por alguma razão vão todos para um outro lugar. Mas você pode deixar para trás 3 lições que você quer compartilhar com o mundo, que sabe que são verdades em base em tudo que você aprendeu. O que você diria serem essas 3 coisas que deixaria para trás? Sorria. É. É isso. É isso. Se você Sorria, tivesse sorria, sorria. 3 verdades, por que sorrir? O que mais fazer? Você veio a esse planeta chorando. Quando você sai, você deve sorrir. É. Tem que sorrir durante o tempo que está aqui, Sim. né? Aí está. É sabedoria para você. Sim. E se você não sorriu durante toda a sua vida, você não vai sorrir nem mesmo no final. Vai fazer o mesmo. Você estaria estressado, é. Veja, quando você vai a um bom filme, você assiste ao filme, quando sai dele, o que você diz? Ah, eu gostei, foi bom. Foi legal. É suficiente. Você não precisa carregar toda a história do filme na sua cabeça. Mas as pessoas não fazem isso. Elas assistem, gostam e saem e pronto. O mesmo com a vida. É um filme em que você está imperecível, Aparentamos ser 2, mas somos partes de uma única luz. Embora haja tantas ondas, elas parecem diferentes, mas são parte de um só oceano. Então, toda a raça humana, ou todas as criaturas vivas, não são nada além de uma grande vida. O planeta inteiro é um organismo só. Sorria. Amei. Gurudev, você tem esse programa incrível chamado Respiração Sky, que eu quero que as pessoas tenham acesso. A gente vai linkar tudo aqui, seu site, redes sociais também, abaixo desse vídeo e do podcast também. E onde é o melhor lugar onde a gente pode te apoiar, saber mais sobre você, no YouTube, no site, onde é que a gente pode te apoiar melhor? Sim, o site ou qualquer lugar. Seu canal no YouTube é muito legal. Eu amo os shorts que você tem lá, são inspiradores. Então vamos linkar tudo Instagram, aqui. Eu estou no Instagram. Claro. Twitter. Todos os lugares, né? Sim. A gente vai linkar tudo, mas eu recomendo enfaticamente a todo mundo que está assistindo, está ouvindo, que vá conferir o YouTube, o site dele para conhecer o curso Meditação Sky, o programa exclusivo do Art of Living. Quero te parabenizar por um momento, Gurudev, porque você tem uma missão e uma intenção muito clara sobre a vida, desde jovem, a usar os seus dons e talentos para servir da melhor maneira possível. Antes das redes sociais, você fazia isso individualmente, em grupos, e agora você consegue impactar mais vidas, então eu realmente te admiro por sempre aparecer com um sorriso no rosto. Em todos os vídeos que eu vejo, você está sorrindo, você traz essa alegria na sua prática diária e é um presente maravilhoso. Então, eu realmente te admiro por se apresentar da maneira que você faz e estar em serviço há tanto tempo, dando ferramentas para a gente para poder estar centrado. Obrigado pelo seu serviço. E minha pergunta final é, qual a sua definição de grandeza? Simplicidade. Simplicidade é o maior valor. Aí está. Ser um com todos é o maior valor. O que é seu corpo e o que é sua mente? Quando eu digo o que é você, não vamos dar uma definição para isso, mas podemos definir seu corpo. É uma forma física definida, portanto, podemos definir isso. Como aconteceu? É apenas comida que você comeu, não é? Isso, se for ver,